meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, meus diletos amigos ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem fala é o pastor Irineu Messias, da Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco. A Assembleia de Deus é Ebenezer, onde pela graça de Deus tenho a alegria de cooperar como ministro do Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, querida Igreja de Cristo, amigos e amigas, trago para nossa reflexão um texto por demais conhecido na Palavra de Deus, o Salmo 23 e o verso 1. Há muitas pessoas que têm este salmo já decorado, memorizado, de tão belo e maravilhoso que ele é, porque a sua mensagem é aparentemente simples, mas ela vem carregada de uma profundidade muito grande na sua mensagem. Observe, o salmista Davi, dirige-se para Deus e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista fez essa declaração porque ele, na sua juventude, antes de ser ungido rei, muitos anos antes, ele era o responsável de cuidar das ovelhas do seu pai, enquanto os outros seus irmãos estavam ocupados com outras tarefas. Davi, o adolescente, estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. E nesse cuidado, ele inclusive chegou o momento a arriscar por 2 vezes a sua vida, enfrentando o urso e enfrentando um leão. Então, portanto, Davi sabia da importância de um pastor em relação às ovelhas, porque as ovelhas são animais ingênuos, são animais que não têm mecanismos naturais de defesa. São animais que podem facilmente serem tragadas, destroçadas por lobos e outras feras do campo, como por exemplo um urso, um leão. Então Davi, ele experimentou, ele vivenciou a importância e tinha em mente o papel por demais importante de um pastor na vida e no cuidado do rebanho de ovelhas. E acredito que foi nessa reflexão que ele fez do papel de ser pastor, da importância de ser pastor, que ele se dirigiu para Deus exatamente desta forma, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque ele, como pastor, ele não, com certeza, ele não deixava faltar nada às suas ovelhas. Ele não deixava faltar proteção, por exemplo. Ele não deixava faltar pastos verdejantes. Ele não deixava faltar águas tranquilas para as suas ovelhas. Então daí ele foi refletindo sobre o papel importante de um pastor na vida das suas ovelhas. E ao fazer, acredito, essa reflexão, foi que ele se dirigiu para Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque assim como ele não deixou e não deixava nada faltar às suas ovelhas, ele enxergou e deu em Deus, o dono do céu, o dono da terra, o dono de todas as coisas, o provedor da vida, não só dos seres humanos, mas de todo ser vivo na terra, inclusive das ovelhas. Então, portanto, o salmista enxergou em Deus, ele como seu pastor, e Deus sendo como seu pastor, também não ia lhe deixar faltar nada, não ia lhe deixar faltar pastos verdejantes, não ia lhe deixar faltar águas tranquilas, porque o homem, ele é e deve se enxergar, e feliz é aquele que se enxerga, como ovelha do Senhor nosso Deus. Porque como ovelha do Senhor nosso Deus, nós também temos necessidade de proteção, temos necessidade do alimento perfeito, do alimento correto, de águas boas, saudáveis. E do ponto de vista espiritual, a palavra de Deus pode ser tida neste versículo como verdes pastagem. A palavra de Deus pode ser entendida como as águas tranquilas que podem saciar a nossa sede de salvação. A palavra de Deus, vista como um pasto verdejante,
ela significa o alimento saudável, o alimento correto para as nossas vidas espirituais. Então, portanto, o salmista enxergava em Deus que ele seria o provedor dessas duas coisas importantes, alimento e água, porque ele bem sabia que as ovelhas eram animais ingênuos, animais que tinham necessidade de ser conduzidas por um pastor, animais que não tinham mecanismo de defesa, animais que gostavam de viver juntos e, sobretudo, sendo orientada por um pastor. E por esta razão, fazendo essa análise e depois essa analogia, foi que ele viu Deus como seu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque como pastor de ovelha, ele também não deixava faltar nada às suas ovelhas. E ele tinha certeza que Deus, como seu pastor, o pastor da sua alma, o pastor do seu espírito, o pastor da sua vida, também o Deus do céu, que tem muito mais cuidado do que o pastor de ovelhas terrenas. O Senhor supriria todas as necessidades das suas ovelhas. Assim como Davi conduzia suas ovelhas a pastos verdejantes, Deus, na fé do Davi, também haveria de conduzi-lo aos pastos verdejantes, que são simbolicamente a palavra de Deus. Que Deus haveria de conduzir a águas tranquilas, que simbolicamente também é a palavra de Deus, para saciar as nossas sedes, a sede das nossas almas, a sede de Deus. Essa sede somente o bom e maravilhoso pastor, que é Deus, ele pode saciar. E mais tarde, quando o nosso Senhor Jesus desceu à terra, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Filho encarnado, o Filho unigênito de Deus, ele confirmou aquilo que o salmista dizia e diz no Salmo 23. Jesus disse: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, portanto, Jesus confirmou que de fato Deus é o pastor das ovelhas. Ou seja, e quem quiser ter Jesus como pastor precisa ver-se como ovelhas para serem cuidados, para serem protegidos, para ser livrado, para ter todas as suas necessidades, tanto materiais como espirituais, completamente, inteiramente resolvidas, atendidas, porque o salmista diz, vamos reiterar o versículo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que nesta reflexão, meu dileto amigo, minha dileta amiga, querida Igreja de Cristo, possamos ter a mesma fé, a mesma confiança, mas também a mesma decisão que o salmista teve. Que decisão foi essa? De ter, de aceitar, de escolher ao Senhor como pastor da sua vida. Porque certo, é preciso crer que ele pode fazer isso, e no caso do salmista, ele cria que tendo Deus como pastor de sua vida, nada lhe faltaria. Então esta é a mensagem da palavra do Senhor Jesus Cristo, que não foi, podemos dizer, tão somente o salmista que verbalizou essa expressão, mas o Espírito Santo de Deus que usou a boca do salmista para que ele pudesse reconhecer em Deus o seu supremo, maravilhoso pastor da sua alma e da sua vida. Portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, Igreja de Cristo, abra o coração para Deus. Deixe o Espírito de Deus usar a sua vida, o seu coração, a sua boca, dê lugar a Ele, para que Ele possa também dar força ao seu coração e você possa fazer esta oração para Deus o Todo-Poderoso. Para o Senhor Jesus Cristo, o divino e maravilhoso pastor, que disse um dia, e a sua palavra continua válida para os nossos dias: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, seguem a minha voz. E assim dizendo, você vai dizer como salmista: Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Portanto, resta-nos, ao análise desta mensagem, ao termo dessa mensagem,
nós tomarmos uma decisão que talvez muitos de nós, muitos de vocês que me ouvem, não tenham tomado ainda. E qual é a decisão? A decisão de ter o Senhor, Deus dos céus e da terra, Deus do universo, Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, de tê-lo como o pastor das nossas vidas. Se assim fazendo, o Senhor nada nos deixará faltar. Mas, pastor, tem momentos que me faltam muitas coisas. Tem momentos que poderá faltar. E aí, Deus continuará sendo o pastor? Claro que vai continuar. Porque ainda que lhe falte alguma coisa, Deus não vai deixar você perecer pela falta desta coisa que lhe falta. Porque a palavra diz que Deus não nos dá além das nossas forças. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E, portanto, tudo Ele fará para que a sua ovelha não pereça, não seja destruída, mas Ele guardará as nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz, lá em Atos dos Apóstolos, que a Igreja de Cristo, as suas ovelhas, são como a menina dos olhos de Deus. Então fica esta mensagem, essa reflexão, e que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.